Bora estudar! Hoje a gente vai mergulhar direto na mecânica fascinante do nosso idioma. Essa é, na verdade, uma verdadeira aula de língua portuguesa sobre diversidade geográfica da língua, focando especialmente nas ideias de dialeto e falar. Nós vamos explorar conceitos riquíssimos extraídos das obras de gigantes da gramática, como Evanildo Bechara e Celso Cunha. O nosso objetivo central aqui? Desvendar exatamente como a geografia molda, transforma e enriquece a forma como a língua portuguesa ganha vida no mundo real. Para começar nossa jornada, a pergunta principal que precisa guiar o nosso pensamento é essa: o que torna o português tão único? Pensa bem, a gente está falando de milhões de falantes espalhados pela Europa, América, África, Ásia, todo mundo se comunicando no mesmo idioma básico, mas com diferenças regionais e sotaques incrivelmente óbvios, né? Então, o que une e sustenta todas essas pessoas dentro de um único sistema linguístico sem que tudo vire uma grande bagunça? Bom, vamos estruturar o nosso mapa para essa conversa. A gente vai passar pela ideia de unidade na diversidade, os tipos de variação, o diferencial bem técnico entre dialeto e falar, os dialetos do português e, no fim, vamos bater um papo sobre a ideia do que é o português correto. Vamos lá. Ponto 1. A unidade na diversidade. É aqui que a gente olha para o português com uma lente de aumento bem macro, como uma entidade global mesmo. A língua é, no fundo, a expressão da consciência de uma coletividade. E nossa, que coletividade gigante! Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de um patrimônio compartilhado por cerca de 200 milhões de falantes ao redor do globo. É muita gente. E apesar das fronteiras físicas, daquela distância absurda entre os continentes e das histórias tão particulares de cada lugar, o idioma tem uma unidade superior notável. É algo que literalmente transcende a geografia e cria um elo fraterno entre várias nações. Mas aí vem a dúvida: como é que o idioma não se quebra em 1000 pedaços com o passar do tempo? A resposta é um equilíbrio mecânico fascinante, como se fosse um cabo de guerra invisível. De um lado, a gente tem uma força centrífuga, que é a inovação. Ela puxa a língua para adaptação regional, para gírias, para o novo. Do outro lado, segurando as pontas, atua a força centrípeta da conservação, que é a língua padrão agindo como um modelo seguro. É isso que garante que a comunicação entre uma pessoa em Lisboa e outra em São Paulo continue funcionando perfeitamente. Entrando no nosso ponto 2, os tipos de variação. Agora que a gente entendeu esse cabo de guerra, vamos decodificar os termos acadêmicos que categorizam essas diferenças. Na linguística, a gente divide a variação da língua em 3 grandes gavetas. Tem a variação diastrática, que mapeia aquelas diferenças sociais de classe. Tem a diafárica, que mostra a diferença de estilo e contexto. Sabe, aquela distância entre um texto superliterário e um papo de bar. Mas o nosso foco absoluto hoje é a variação diatópica. Esse topos vem do grego e significa lugar, ou seja, é a variação puramente ligada à geografia. E isso nos leva direto ao ponto 3, dialeto versus falar. Qual é a diferença técnica entre eles quando a gente mapeia um território? O termo dialeto é super usado no dia a dia de um jeito meio genérico, né? Mas na ciência da linguagem ele tem regras bem rígidas. Um dialeto é um sistema de sinais com uma estrutura muito reconhecível e, acima de tudo, com uma fronteira geográfica super concreta. Ele dá uma leve desgarrada da língua padrão para assumir aqueles traços locais fortes, mas atenção, ele não se afasta a ponto de virar um idioma totalmente impossível de entender para os outros falantes da mesma língua. Em contraste direto com isso, a gente tem a categoria do falar. O falar é um negócio bem mais restrito, bem mais localizado. Trata-se de uma peculiaridade expressiva muito específica de uma região pequena, de uma cidadezinha, e que simplesmente não tem aquele alto grau de coerência sistêmica de um dialeto. Pensa naquele sotaque super marcante do interior ou numa gíria que só o pessoal de um bairro específico conhece. Isso é o falar. O renomado linguista Manuel Alvar faz uma distinção fantástica aqui. Ele diz que o dialeto mantém uma estrutura forte em todos os usos, inclusive na escrita. Já o falar é visto, ao longo da evolução histórica, quase como um dialeto, entre aspas, empobrecido no rigor acadêmico. E por que empobrecido? Porque ele normalmente abandona a escrita e sobrevive quase que exclusivamente brilhando na oralidade espontânea, na fala do dia a dia. Chegamos ao ponto 4, os dialetos do português. Com essa base teórica bem amarrada, chegou a hora da gente ir para o mundo real e ver onde essas divisões dialetais acontecem na prática. E para entender isso, nada melhor do que olhar para a herança inicial do nosso idioma. Historicamente, essa faixa ocidental da Península Ibérica abriga a classificação clássica dos dialetos galego-portugueses.
Reparem que as demarcações não ligam muito para fronteiras políticas ou estaduais, mas sim para a fluidez natural e cultural de como as pessoas se comunicam. Baseado em análises fonéticas super rigorosas dos pesquisadores, essa região inteira é cientificamente dividida em 3 macrogrupos. Lá no extremo noroeste temos os dialetos galegos. Descendo um pouco entram os dialetos portugueses setentrionais, no norte de Portugal, e mais abaixo os dialetos portugueses centro-meridionais. O mais legal é que essa precisão acadêmica toda é atestada pelo ouvido das pessoas comuns. Qualquer falante nativo de Portugal identifica na hora se alguém é do norte ou do sul, só de prestar atenção no ritmo da voz. Mas olha só que incrível! O que realmente dita essas divisões são fronteiras completamente invisíveis que cruzam o território. Na dialetologia, essas linhas vitais são chamadas de isoglossas. Elas funcionam como um mapa acústico, mostrando o ponto geográfico exato onde um som de vogal ou de consoante muda de característica de uma vila para outra. É literalmente a geografia do som. Para a gente trazer isso para o chão com exemplos práticos, pega a consoante V. Ao norte dessas isoglosses que eu comentei, é super comum a pronúncia do V se converter no som de B. Então, em vez de vinho, a pessoa diz binho. Já mais para o sul, rola um fenômeno clássico chamado monotongação. É um nome complicado para algo simples. É reduzir 2 sons de vogais para um só. Ouro virou ouro, ferreiro vira ferreiro. A gente conhece bem isso, né? Agora, dando um salto sobre o Oceano Atlântico, a variação diatópica mostra toda a sua força na escala gigantesca do Brasil. O pesquisador Antenor Nascentes criou uma divisão básica para tentar abraçar a enormidade do nosso território, focando em 2 grandes correntes, os dialectos do norte e os do sul. Essa divisão dele é muito pautada na mecânica das vogais, que costumam ser bem mais abertas no norte, e na cadência da pronúncia. Ele categorizou de um jeito genial. O norte tem uma fala mais cantada e super rítmica, enquanto o sul possui o que ele chamou de fala mais descansada. Faz todo sentido quando a gente escuta, não acha? E vamos para o nosso 5º e último ponto, a ideia de correto. Depois de ver toda essa diversidade maravilhosa, fica aquela dúvida de sempre. No fim das contas, o que é o português correto? É aqui que entra a visão brilhante das gramáticas descritivas mais modernas, guiadas por autores como Celso Cunha. Eles trazem um baita liberalismo linguístico para a discussão. Para eles, a norma da linguagem não é uma prisão ou uma camisa de força, mas sim uma orientação. A evolução natural da fala deve respeitar a vontade legítima dos falantes de enriquecerem o patrimônio do idioma com novas construções todos os dias. As variações não estragam a língua de jeito nenhum. Muito pelo contrário, elas são a prova viva do nosso fantástico e inesgotável dinamismo de adaptação. Para fechar nossa exploração de hoje, eu deixo essa reflexão com vocês. Como será que a geografia onde a gente vive está silenciosamente moldando a nossa voz neste exato momento? A linguagem é um organismo vivo, pulsante, que sobe montanhas, cruza oceanos e reflete a alma do lugar onde se instala. Sotaques definitivamente não são falhas na comunicação. Eles são assinaturas exclusivas de histórias culturais espetaculares. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa jornada pelas nossas vozes e até o próximo encontro. Obrigado por assistir esta aula. Espero ter ajudado.